Então, começou a fase 2. E aí aqui, eu quero que você entenda um pequeno conceito. O multinível, ele funciona com capitalismo, tá? Isso aqui é um fato. Porém, entretanto, todavia, não importa se o país ele é tipo comunista, como é o caso da China, uma ditadura, né? Tendo um mínimo que seja de capitalismo, é possível que a empresa se instale e que ela tenha um grande resultado. Se vocês não têm esse conhecimento, um dos maiores faturamentos da Amway, ele vem de onde? De onde, Matheus? Do Brasil. Não, da China. Um país comunista, ditadura, que não tem tanto capitalismo quanto a América, vamos dizer assim. O multinível, ele tende a concentrar força. Ele tende a, como é que eu vou dizer? Ele tende ao monopólio, vamos dizer assim. Não é como uma drogaria que você consegue ter ali 100 drogarias numa cidade, 200 padarias numa cidade. Não tem como isso funcionar no multinível. No multinível, você vai ver que poucas empresas, elas detêm muita força. Jonathan, mas como é que é esse papo de que multinível tende a monopólio? É tipo a Petrobras? Não. A Petrobras, ela tá mais para um monopólio estatal. Só que ao contrário da Petrobras, por exemplo, o multinível, sem querer, ele vai tender a um monopólio de mercado de concentração. Como é que é isso? Significa que mesmo sem nenhuma trava, mesmo sem nenhuma regra, mesmo sem nenhuma lei que impeça ali, ao longo do tempo vai acontecer de pequenas empresas, elas vão crescer, formar um mercado e depois disso vai ser muito difícil de você competir com essas empresas. E um detalhe importantíssimo da segunda fase: 95% das empresas que entrarem para o multinível, nessa fase aqui, elas vão falir. Ou seja, de cada 20 empresas, uma única empresa ela vai prevalecer no longo prazo aí com mais de 5 anos. E elas não vão falir porque elas são empresas mal geridas, elas não vão falir porque o produto delas é ruim, não. Geralmente, o multinível ali, ele tende a ter bons produtos e uma boa gestão, porque senão ele nem começa. Elas vão falir por causa da característica do multinível, que é assim mesmo em qualquer país que ele esteja atuando. E um detalhe importante que eu quero que você reflita e pense aí. Não existe 20, 30 empresas de multinível atuando firme em nenhum país do mundo. Eu desafio alguém a pesquisar aqui e colocar aqui embaixo algum país que tem aí 20, 30 empresas de multinível forte atuando no mercado. Eu desafio. Nem nos países mais desenvolvidos, nem nos países mais capitalistas, você vai ver aí várias empresas grandes atuando no mercado. Você vai ver uma, duas, três no máximo aí, dependendo do segmento, dependendo aí do país e da economia do país. Vai ter uma, duas, três maiores aí e o resto são empresas pequenas. Em países como o Brasil, que a economia é um pouco menor, vamos dizer assim, aí que é difícil mesmo de você ter várias empresas com faturamentos bilionários, vamos dizer assim. E aí eu quero que você reflita agora, para poder pensar um pouquinho aí, você que tem um pouco mais de experiência no multinível, e me fala quantas empresas que você lembra que surgiram nos últimos anos, aí que vieram com promessas de binário, que acumulava ponto, que você não precisava bater diamante para poder ir no cruzeiro, que você conseguia porque era mais fácil. Quantas empresas que surgiram com essa promessa e que hoje ninguém mais ouve falar? Empresas que faliram, que deram um golpe, que quebraram no meio do caminho. E quantas? Nos últimos anos, quantas empresas que surgiram e que atingiram faturamento aí anual de 9 dígitos, por exemplo, de centenas de milhões de reais no ano? Quantas? Ah, mas será que Deus só gosta da presidente da Amaca? Será que só na Amaca que tem produto bom? Será que só a Amaca que sabe administrar o plano de carreira, os bônus? Será que é isso? É claro que não. Obviamente, o que acontece aqui e em todos os países do mundo é a dinâmica do mercado, que é assim mesmo. Então por que o multinível ele tende ao monopólio e ao oligopólio? Simplesmente por causa da matemática do negócio, por causa da sustentabilidade. Uma empresa normal, ela paga água, ela paga luz, ela paga internet, ela paga funcionário, ela paga ali aluguel, ela tem um monte de despesa, certo? Uma empresa de multinível, ela tem tudo isso e ela ainda paga a rede. Então, se a matemática não for muito boa, se não for muito bem desenhado o plano, se não for tudo muito bem feito, muito alinhado o sistema solar, o negócio não funciona e vai falir mesmo. Se você errar ali por um detalhe no plano de carreira e pagar mais onde não deveria, você quebra a empresa rapidão. E uma coisa que pouca gente esquece é que cerca de 40% do faturamento de qualquer empresa de multinível, ele volta para a rede. Então imagina pagar todas essas contas aqui, pagar 40% do faturamento para a rede e você se manter ainda
tem que ser uma matemática muito bem feita. Só para efeito de comparação, 58,4% do lucro da Âmaca ele é revertido em participação de lucro para a equipe. Então, coloca isso na matemática para você ver. Então, como é que essa conta fecha? Cara, ela fecha na raspa. A matemática tem que ser muito precisa. A gestão tem que ser perfeita. A logística tem que ser muito bem feita. Tem que estar literalmente com os planetas muito bem alinhados para poder isso acontecer. Quando tudo isso que eu falei aqui até agora acontece, aí nós começamos a iniciar a fase 3. A fase 3, ela é uma fase marcada por muitos problemas, por muitas incertezas. Vai ter muita pirâmide, vai ter muito golpe, vai ter muita falência no meio do caminho aí, vai ter muita dúvida do pessoal em relação se esse mercado é ou não é confiável. Então acompanha comigo o resumo até agora da primeira até a terceira fase. Começou o negócio, estourou ali. Falaram que era pirâmide, depois voltaram atrás, não é pirâmide, mas tem que entrar no começo, é pioneirismo, né? Então eu vou ser pioneiro. Nessa fase de pioneirismo, 95% das empresas elas vão à falência. E aí vem a locomotiva, que ela não fale, só que ela também não foi a primeira. Eu acho que em nenhum país do mundo aí você vai encontrar a primeira empresa sendo a maior empresa do país. Nos últimos anos, ainda aqui falando da fase 3, teve muita pirâmide de avestruz, teve pirâmide de Bitcoin, criptomoeda, pirâmide de NFT, pirâmide de aposta esportiva, né, que é a coleguinha que o pessoal gosta demais, né? Isso tudo também ocorreu lá fora. Isso não é uma coisa novidade que algum gênio do Brasil acordou e falou assim: meu Deus, eu vou criar uma empresa de aposta esportiva aqui e vai dar certo, né? Não, isso aconteceu lá fora também, e muito. E golpe 10, 15, 20 vezes maior que no Brasil. E aí um detalhe importante é o seguinte: as empresas pioneiras, elas quebram por falta de matemática no plano de carreira. E as pirâmides, elas quebram aqui nessa fase por causa da matemática impossível, né? Hoje mesmo eu vi pessoas que estavam com um negócio prometendo 1, 2, 3% ao dia sobre o capital investido. Gente, isso não existe. E isso nos dias de hoje, pleno século 21, 2022, aí já tem conhecimento de graça na internet sobre muitos conteúdos desse, e ainda tem gente que cai numa barbaridade dessa, né? A parte boa disso tudo é que a fase 3 ela passa. Ela vai durar ali 1, 2, 3, 4 anos, mas ela passa. Nós passamos por uma fase dessa no Brasil em 2015, 16, 17. Parou, sumiu um pouco do mercado. E a gente voltou a ouvir isso há uns 2 anos atrás. Daqui a pouquinho eu vou te falar sobre isso, porque existem alguns casos em que uma fase ela volta. Ela não avança para a fase 4. Daqui a pouquinho eu vou falar disso. A maioria das pirâmides dessa fase, ela vai quebrar antes mesmo de alguma investigação ou do Ministério Público chegar até ela. O plano de carreira é tão mal feito, a matemática é tão mirabolante, que essas empresas vão à falência antes mesmo da polícia chegar até elas. E aí, no final da fase 3, vem uma grande reflexão. Não era pirâmide, né? Eu pensei que era pirâmide, mas não era. Eu tentei ser pioneiro, não consegui, porque não é assim que funciona. Eu deveria ter ficado lá atrás, na primeira empresa, na Âmaca, por exemplo, ao invés de ter pulado de galho em galho aqui várias e várias vezes. E depois dessa reflexão vai acontecer o seguinte: se o mercado, ele amadurece, nós vamos para a fase 4. Se ele não amadurecer, a gente volta para a fase 2. Então, se o mercado não amadurecer, o mercado fica num loop infinito, que infelizmente foi o que aconteceu no Brasil nos últimos anos aí, quando a gente voltou para a fase 2, depois daquele tanto de pirâmide que teve em 2016, 17 e 18. Para! Esse vídeo ficou muito longo e a gente vai dividir em 2 partes aqui, vai terminar a parte 1 e no próximo vídeo vamos começar a falar da parte 2 do vídeo, que é na fase 4 do multinível, tá bom? Acabou aqui, daqui a pouquinho nós voltamos no próximo vídeo.